Dia 6. O olhar que liberta. Seus olhos em você te aprisionam, fixos em Jesus, e seja livre. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, como rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O capítulo anterior nos trouxe de volta ao primeiro amor, reacendendo a paixão pelo noivo. Agora é a hora de dar o próximo passo, manter a chama acesa. Porque o amor não se mantém apenas com o primeiro olhar. Ele se mantém quando você decide todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis, olhar para ele de novo. A mulher samaritana conhecia bem o peso da vergonha. 5 relacionamentos destruídos, um 6º homem que não era seu esposo, um coração cansado de se esconder atrás de aparências. Quando Jesus se aproximou dela, não havia como fugir da verdade. Mas naquele encontro, algo extraordinário aconteceu. Em vez de ser esmagada pela exposição, ela foi transformada pela revelação. A Bíblia diz que ela saiu daquele poço anunciando: vinde ver o homem. Ela não disse: vinde ver o pecado. Ela não disse: vinde ver a pecadora que eu era, nem vinde ver como eu mudei de vida. O foco dela deixou de ser ela mesma e passou a ser ele. E quando o olhar dela se desviou de si para Jesus, a vergonha perdeu a força. O engano do foco em si mesma, o inimigo sabe que se conseguir prender os seus olhos em você, ele vai te paralisar. Porque se olhar para si mesma, uma hora você vai se sentir no topo, outra no vale. Uma hora segura, outra hora tentada. É assim que muitos vivem, oscilando entre a glória do domingo e a queda da segunda-feira, entre a certeza da fé e a insegurança do pecado. O problema não é o que você sente, é aonde você fixa os olhos. O diabo quer que você permaneça olhando para as suas falhas, para as suas feridas, para o mal que ainda está em você, porque ele sabe, de um princípio espiritual, você se torna aquilo que completa. Mas quando você olha para o noivo, mesmo nos dias em que não se sente capaz, mesmo quando a alma oscila entre os altos e baixos, algo sobrenatural acontece. O amor dele continua fluindo para você e através de você. A chama do coração da noiva não depende da sua performance. Ela depende do olhar seguro e constante para aquele que te ama. O princípio da contemplação. Paulo explica em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando olhamos para as nossas limitações, elas crescem. Quando olhamos para Jesus, somos transformadas na imagem dele. Cada vez que você escolhe contemplar Jesus, mesmo quando não se sente plena, você é transformada. Não é sobre perfeição, é sobre consistência no olhar. O olhar fixo no noivo reacende a paixão, mantém a intimidade e traz segurança. Ele olha para você com amor, com os olhos que libertam, com os olhos que seguram a sua alma, mesmo quando ela ainda hesita em olhar para ele. O foco determina a forma. Isso não significa negar suas falhas, mas entender o que fazer quando elas vêm à luz. A árvore que você escolhe. Quando o Espírito Santo expõe um pecado, você tem 2 escolhas: voltar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, tentar se consertar, se tornar melhor pela própria força, acumular mérito para se sentir aceitável diante de Deus.
a árvore que você escolhe. Quando o Espírito Santo expõe um pecado, você tem duas escolhas. Voltar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que é tentar se consertar, se tornar melhor pela própria força, acumular mérito para se sentir aceitável diante de Deus. Ou voltar-se para a árvore da vida. Que é correr para Jesus, receber perdão, ser purificada pelo sangue e capacitada pelo Espírito para vencer. A estratégia de Satanás é manter você presa na primeira árvore, tentando vencer o pecado com esforço humano. Mas a vida abundante está na segunda, em Cristo crucificado e ressurreto. A chave não está na sua performance, mas na performance de Cristo. Não olhe para o que você consegue ou não consegue fazer, olhe para o que Ele já fez. Olhos que libertam. A mulher samaritana foi liberta quando mudou o foco. Ela deixou de ser a mulher de 5 homens para ser a mulher que apontava para o homem. E o testemunho dela impactou toda uma cidade. Você também é chamada a esse lugar. Você é a noiva que mantém o olhar fixo no noivo. E é assim que o amor permanece vivo em você. Tudo muda quando você decide para onde olhar. Até o final dessa jornada de 40 dias, você vai errar. Você vai oscilar. Haverá dias em que seu coração estará frio, em que você vai sentir distante, insegura, até perdida. Mas há uma regra de ouro para a noiva que deseja permanecer viva no amor. Não olhe para você mesma. Quando você olha para si, quando mede sua fé pelo que sente ou pelo que faz, a vergonha volta. A culpa volta. A frieza espiritual volta. E com ela, o coração se afasta do noivo. Mas existe um olhar que não te abandona, que não te julga, que não se impressiona com seus acertos ou se assusta com os seus erros. O olhar do noivo é seguro. Manter os olhos fixos em Jesus não significa que você nunca vacilará. Significa que mesmo quando vacilar, você volta a olhar para Ele. Significa que você aprende a descansar nesse olhar seguro, independente da oscilação da sua alma. É um olhar que te sustenta quando tudo em você quer desistir. Quando você tem convicção de que está olhando para Jesus? Quando seu coração busca encontrá-lo mesmo nos dias da fraqueza. Quando você ainda sente o peso da vergonha, mas ainda assim se aproxima dele. Quando não depende do calor do seu sentimento, mas na realidade do amor dele. Quando mesmo cansada, sua primeira resposta não é olhar para si mesma, mas olhar para ele. Esse é o princípio que você precisa gravar no seu coração durante esses dias. Não importa o quanto você oscile, continue olhando para Jesus, porque é nesse olhar que a chama do amor se mantém acesa. É nesse olhar que as correntes do passado se quebram, que a vergonha perde a força e que você aprende dia após dia a descansar no seu amor seguro. Olhe para você e a vergonha cresce. Olhe para ele e a liberdade floresce. Este é o segredo do amor que permanece, da fé que não oscila e da noiva que se mantém viva até o final da jornada. Cada vez que você escolhe contemplar Cristo, a vergonha perde o poder, o pecado perde domínio e a imagem do noivo se revela em você. E você se torna aquilo que contempla. A voz do noivo. Minha noiva, tire os seus olhos de si mesma e olhe para mim. Não quero que vivas escrava da culpa, nem que te esconda atrás da vergonha. Quando contemplares a minha glória, eu mesmo te transformarei. Eu não te chamei para viver tentando ser aceitável. Eu te fiz aceitável pelo meu sangue.
Vem para mim, fixa os teus olhos em mim, e de glória em glória eu te farei semelhante a mim. O que tem roubado seu foco em Cristo? Em que áreas você tem tentado se consertar sozinha ao invés de correr para a cruz? Declare hoje em voz alta: eu escolho contemplar a glória do Senhor. Eu sou transformada pela visão do noivo. Eu me liberto de mim mesma para viver com Ele.